A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Provérbios capítulo 15, versículo 12 diz assim: O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. Estamos tratando o tema conexões visíveis importantíssimas. Amados, Deus, e somente Deus é sábio. E Ele certamente está guiando algumas pessoas. A evidência de que Ele está guiando essas pessoas é porque Ele dá sabedoria para escolher o excelente que é. Níveis cada vez mais profundos de comunhão com Ele pela graça. E para tal, Ele opera através da igreja, Ele opera na vida de pessoas, através de pessoas. Vemos que o escarnecedor não ama aquele que o repreende. A pessoa carnal, ela não aceita as coisas do Espírito, pois lhe parecem loucura. Vemos que não se achegam aqueles que realmente têm a unção, a direção do Espírito. Parece que a carne mesmo, por ser a frequência da carne, o inimigo cega, como diz 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, fazendo-os se afastar do corpo de Cristo, que poderia ser um canal de bênção. É interessante quando a pessoa é guiada pelo Espírito Santo, ela sempre será guiada mansamente às águas tranquilas, e ela conseguirá achar cada vez mais a Deus. Aqui diz que o escarnecedor não se chegará aos sábios. É interessante como aquele que zomba de Deus, Deus resiste. Essa pessoa não percebe o tempo da visitação e acaba desperdiçando a sua vida e oportunidades preciosas. Elas não se achegam àqueles que têm a unção e a mensagem, que poderia ser o alimento para a sua fé. A palavra de Deus diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 10 ao 12, que Deus entregará o espírito do erro aos falsos profetas. Isso é o maior castigo que pode acontecer, né? Deus permitirá que creiam na mentira aqueles que têm prazer na carnalidade e que não amam, não têm amor pela palavra de Deus. Daniel capítulo 2, versículo 2 diz: Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Oh, meus irmãos! O rei chamou todos, menos Daniel, aquele que tinha unção, que poderia realmente ter uma palavra de Deus. Quando a pessoa é tola, ela se cerca de música tola, de entretenimento tolo e programação tola, de amigos tolos e conversas tolas. Devido à futilidade, a pessoa acaba desperdiçando o seu tempo sem jamais discernir que Deus ainda fala na terra. Esse rei mandou chamar todos, e nenhum deles teve uma resposta, nenhum deles teve solução. É interessante como o inimigo faz com que as pessoas escutem quem não tem nada para dizer e se interessem, se empolguem com temas menores do que Cristo. Pessoas que estão empolgadas com coisas seculares que vão passar. Elas investem o seu tempo, sua energia e a sua atenção e o seu coração naquilo que não é pão espiritual. E quando o rei mandou chamar os magos e astrólogos, diz no versículo 12 que ele se enfureceu muito. Ele se irou e enfureceu-se muito e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. É claro que não tinham nada para passar para ele, porque esses mesmos sábios
não tinham sabedoria de Deus. Que sabedoria teriam? Eles não tinham comunhão com Deus. Como é que alguém que não tem comunhão com Deus vai falar as palavras de Deus? Como é que pode alguém que não anda com Deus ter algo bom para passar? Não tem nada, irmãos. Carne é vaidade. A minha carne, a sua carne, não é bênção, é vaidade. Então, no versículo 13, diz que saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda. Ele era capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Interessante, né? A pressa de exercer um juízo sem consultar o único que tinha resposta para ele. Você vê como o inimigo, ele esconde daqueles que são tolos a resposta. Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel foi lá e interpretou. Irmãos, coisa linda, irmãos. Daniel foi lá, orou com seus amigos, à noite Deus revelou tudo para ele. Ele foi lá e trouxe a resposta, porque quem anda com Deus recebe resposta. Quem anda com Deus recebe livramento. Deus ainda fala na terra com quem o busca de todo o coração pela graça. Em Atos 27 tem muita revelação para nós aqui, ó. No versículo 10 e 11 diz assim, Atos 27, dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda. Então eles estavam navegando e Paulo diz: olha, eu tenho um conselho. E irmãos, quando a pessoa é ungida, preste atenção no que ela diz. Porque a pessoa ungida, Deus fala com ela. E ela teme a Deus, ela não fala torto a direito. Então Paulo disse assim: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas, veja no versículo 11, irmãos. Veja no versículo 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. Você vê, amados, a pessoa ela consulta quem não sabe nada. E ela tem por sábio, inteligente, aqueles que estudaram. Ele é piloto, ele é mestre, ele já viajou muitas vezes conosco. Quem é Paulo? Paulo não sabe nada de navio. Irmãos, Deus sabe tudo de tudo. Deus havia falado com Paulo. Deus havia falado com ele, irmãos. Às vezes a pessoa está falando com você e não é ela. Você está rejeitando ela, mas na verdade quem está falando é o Senhor. Como diz 2 Samuel 23:2, o Espírito do Senhor fala por mim, a sua palavra está na minha boca. E aí no versículo 21, diz assim, nesse mesmo capítulo 27 de Atos: e havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter me ouvido, a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e essa perda. Eles: olha, se vocês tivessem ouvido o que Deus me falou, vocês não ouviram. Olha aí, vocês não teriam sofrido tudo isso. Quanta gente está sofrendo, irmãos? Porque eles vêm até você, pedem um conselho e faz o contrário. A Bíblia diz: crê no Senhor vosso Deus e sereis salvos. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Quantas pessoas se consultam e fazem o contrário? E elas não prosperam no que fazem. Por quê? Porque Deus fala através dos seus ungidos também. E eles não ouviram Paulo. Quem podia imaginar que Paulo, quando abria a boca, era o próprio Senhor falando ali, né? Aí Paulo diz no versículo 22, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, somente o navio. É tão lindo, irmãos, que Deus falou, o povo não ouviu, mas agora Paulo está se compadecendo e dizendo: olha, vocês não me ouviram, mas Deus continua falando comigo. Vocês não me ouviram, mas Deus vai ter compaixão de vocês. Vocês sabem, eu estou em oração. Eu estou em oração e vocês estão 3 dias sem comer. Vamos comer para vocês terem força. Porque ele diz no versículo 23, porque essa mesma noite, o anjo de Deus, olha que coisa linda que ele diz aqui, irmãos, de quem eu sou
e a quem sirvo esteve comigo. Oh, que maravilha! O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Irmãos, você anda com uma pessoa cheia do Espírito Santo, Deus te dá livramento. Olha só, um navio ia cair em pedaços no mar, e não aconteceu isso de uma forma como o diabo queria, porque aí todo mundo ia morrer no meio do mar. Deus permitiu que esse navio despedaçasse mais ou menos ali nas rochas, perto já da ilha, para que eles conseguissem nadar e conseguissem ser salvos na ilha de Malta. Então, aonde eles estavam, já havia pouco espaço para o casco ali, ele se partiria no meio, o povo morria tudo. Mas Deus permitiu ainda que o navio fosse mesmo. É milagroso, né, irmãos, como Deus faz as coisas, envia anjos, que mesmo ali tendo pedras, mesmo ali tendo rochas, o navio foi até perto da ilha de Malta, e ali, só ali perto da ilha que ele quebrou. Se partiu o casco, veio a pressão da água por trás e pela frente e arrebentou tudo. E ele diz assim, portanto, ó Senhor, estende bom ânimo, coisa linda. O homem ungido, a boca dele é saúde, irmãos. Ele tem coisa boa para falar. Ele está encorajando. Bem-aventurado você, meu irmão, que anda com você, porque você encoraja um, anima outro. Ora, e aquele ele é curado, Deus prospera aquele, e Deus levanta aquele outro. Coisa linda, irmãos. Olha só, Paulo diz, tenha bom ânimo, porque eu creio em Deus. Olha o que ele está dizendo. Eu creio em Deus. Deus falou comigo e eu tenho fé. Aleluia, você tem fé, né, irmãos? E há de acontecer assim como me foi dito. Oh, glória a Deus. Há de acontecer assim como me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Então, Deus falou e certamente Paulo creu. Paulo falou, olha, vai ser como Deus me revelou. Pode ficar tranquilo, porque as circunstâncias estão sob o controle de Deus. Eu orei, coloquei na mão dele. A Bíblia diz, entrega, confia, o mais ele fará. Olha só no versículo 30. Aí o barco começa a estourar, né? Versículo 30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. Agora eles estão começando a ouvir Paulo. Às vezes a pessoa não ouviu você no passado, quebrou a cara, mas depois começa a te ouvir. Agora aqui, eles na hora do desespero quiseram tomar uma atitude doida. Pular tudo no meio do mar mesmo. Pular ali e morrer tudo afogado. Paulo disse, não é isso que Deus me revelou. Se vocês pularem agora, vocês vão morrer. Fica dentro do navio mais um pouco, porque Deus sabe o que está fazendo. Às vezes parece que o barco está afundando, irmão, mas você fala, calma, não toma nenhuma atitude precipitada, não fala nada. Mas como? Não faça nada. É lindo isso, né, irmãos? Quando Deus diz não faça nada, sabe o que você tem que fazer? Não faça nada. Isso às vezes é difícil, né? O tempo está passando, a coisa parece que está piorando, e o barco ali estourando, e Paulo diz, não, Deus mandou ficar dentro do barco mais um pouco. As coisas de Deus, irmãos, quando Deus falar, faça, mesmo que pareça loucura. E aí mais para frente, no versículo 42, você viu quanta revelação tem no capítulo 27 aqui para nós? Versículo 42 diz assim, então a ideia dos soldados foi que matasse os presos para que nenhum fugisse escapando a nado. Capeta, tá vendo? O Satanás inspirou os soldados. Vamos matar todos eles agora? Porque centurião, se você deixar eles nadar e um deles escapar, você sabe como que é, né? Roma diz o seguinte, se você deixar um bandido escapar, você é centurião, você é responsável. Se eles escaparem, a tua vida será pela deles. Então aquele que fugir, você será morto no lugar dele. Ele ia ser morto. Você não cuidou dele, ele escapou. Então você será morto. Então os soldados pressionaram o centurião. Centurião, pensa em você agora. Mata esses soldados. É melhor eles serem mortos aí do que depois você perder um deles e morrer. Mas o centurião
querendo salvar a Paulo. Oh, meu Deus do céu. Por causa do bom testemunho de Paulo, ele não deixou os soldados matarem ninguém. Você vê, ninguém morreu. Ninguém morreu só porque Paulo estava ali. O avião não cai só porque você está ali. Deus dá livramento, irmãos. Coisa linda é ter pessoas ungidas perto de você. Amém, irmãos? Você mesmo é ungido, tá certo? Aí todos conseguiram se salvar, todos chegaram em terra. Coisa maravilhosa. Provérbios 20, versículo 18 diz assim: cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. Irmãos, 2 ou 3 testemunhas falando a mesma coisa. Você vê que não é coisa da sua cabeça. Você se cerca de pessoas cheias do Espírito Santo. E você vai vendo, irmãos. E com bons conselhos se faz a guerra. É maravilhoso você ter pessoas ungidas para orar com você, confirmar com você, impor as mãos. É maravilhoso, irmãos. Coisa bonita mesmo, irmãos. É você ter pessoas junto com você, que estão sempre ali, cada um com o seu dom, concordando com você, ministrando a você e recebendo também da tua vida. Um orando pelos outros, vamos sendo sarados, irmão afia irmão. Coisa linda, irmãos, é a pessoa que ele é humilde, ela deixa de ser individualista, desde a queda, né? Para ser um corpo, para viver em comunidade. A Bíblia diz: não deixe de congregar, né? E a pessoa, ela é humilde. Ela aceita o propósito de Deus. E aí, ela se une a pessoas que têm a mesma fé, que estão nessa mesma busca, nesse mesmo espírito. Jesus enviava 2 a 2. É bonito, irmãos, que aí quando um desanima, o outro está ali para interceder. Quem não é visto não é lembrado. A pessoa que se afasta do corpo de Cristo, quem é que vai interceder por ela? Logo ela vai ser esquecida, não é verdade, irmãos? Pessoa egoísta. Ela deixa de servir o corpo. Quem não é visto não é lembrado. Ela desprezou o corpo de Cristo. Como se um dedo meu dissesse: eu vou dar um passeio. O que acontece com o corpo? Vai sentir falta dele, né? Mas ele que foi dar um passeio, o que acontece? Ele apodrece, né? Então, Deus colocou todas as juntas e ligamentos para produzir crescimento. E a pessoa ali arrogante se acha melhor do que a igreja. Não, eu sou melhor que todos. Eu digo isso não para julgar ninguém, amém, irmãos? Estou falando isso para incentivar você a se unir ao corpo de Cristo em toda a terra. Porque o Senhor, Ele sabe que nós temos momentos, sabe? Ninguém é super-herói. Temos momentos de altos e baixos às vezes, né? Precisamos de irmãos que orem por nós, que nos aconselhem. Precisamos, sabe, ser encorajados mutuamente. É tão lindo ver a pessoa ser humilde para ir lá na frente receber a oração da igreja. Outro dia ela está bem, está intercedendo, está orando, está jejuando. E assim é a vida, irmãos. É um combate. Um dia você está orando pelo irmão, outro dia o irmão está orando por você. E assim nós vamos avançando. E assim Deus vai sendo glorificado na minha vida e na sua vida. Toda a glória é do Senhor. Quando nós vivemos em comunhão, existe testificação, existe ajuda mútua. Ah, como é gostoso, irmãos, ver a pessoa ali, junto conosco. Isso já nos encoraja, né? E sozinho é difícil. Mas você tem um ali para orar por você, para conversar com você, para estar ali ombro a ombro, fazendo a vontade do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Isso nos encoraja mais. Todo que se isola, né? Vamos ver assim como uma brasa que se separa do braseiro, ela vai se apagando. Porque o Senhor nos fez para ser gregários, para viver em comunidade, mas não em qualquer comunidade, na comunidade que o Senhor te mostrar, na comunidade que realmente se prega a palavra de Deus genuína no Espírito, numa comunidade onde você veja que Deus está falando, está operando e se movendo. Que Deus te abençoe nessa segunda parte do tema Conexões Visíveis Importantíssimas. Eu creio que esse estudo está nos edificando bastante
e cada um vai falando e nos fortalecendo. Em nome de Jesus.